Vamos nos preparar para um momento de profundo encontro com o divino. Imagine-se vestindo uma armadura poderosa, feita sob medida para proteger a sua alma contra as tempestades da vida. Essa é a proposta da oração de Efésios no capítulo 6, versículos de 10 a 20, nos revestir da armadura do cristão, uma proteção espiritual que nos fortalece para enfrentar as batalhas diárias. Antes de começar, encontre um lugar tranquilo, longe das distrações do dia a dia. Respire fundo, feche os olhos, e visualize uma luz dourada envolvendo você, como se estivesse sendo abraçado pelo próprio Deus. Neste momento, permita-se sentir a paz que vem de se entregar a algo maior. Não estamos sozinhos na jornada da vida. Há uma força poderosa, sempre presente, pronta para nos guiar e proteger. Ao nos prepararmos para esta oração, pense nos desafios que você enfrenta, nas dúvidas que assombram a sua mente. Encare esse momento como uma oportunidade para buscar orientação e força, sabendo que você está se armando com a proteção divina. Quando falamos da armadura do cristão, não estamos falando de uma armadura física, mas de uma proteção espiritual que nos envolve e nos fortalece. Pense nas vezes em que se sentiu desamparado ou perdido. Agora, visualize como é diferente se você sabe que está revestido de algo impenetrável. Esse é o poder da oração de revestimento. Ela nos dá uma nova perspectiva, uma renovação de energia e fé, como se estivéssemos carregando um escudo invisível. Vamos mergulhar juntos nesta jornada espiritual. E lembre-se, essa oração é um convite para fortalecer o espírito e preparar-se para qualquer batalha que possa surgir. É sobre estar pronto, mas também sobre confiar. Confiar que, independentemente do que vier, você está protegido, guiado e fortalecido. Agora, com essa confiança renovada, vamos avançar para entender o verdadeiro poder dessa armadura espiritual. A oração de Efésios 6 é como uma chave para abrir portas que muitas vezes parecem fechadas para sempre. Quando falamos sobre revestir-se da armadura de Deus, não estamos apenas falando de proteção, mas também de transformação. Imagine-se andando por um caminho escuro e, de repente, acendendo uma luz que ilumina tudo ao seu redor. É isso que essa oração faz. Ela clareia nossa visão espiritual, nos dando a força para seguir em frente, mesmo quando tudo parece desmoronar. Rezar essa oração é como construir uma fortaleza interna. Cada palavra proferida é um tijolo que fortalece a nossa estrutura espiritual. A armadura do cristão não é algo que se veste apenas uma vez, é uma prática diária. É como treinar para uma maratona, cada oração é um passo que nos prepara para as corridas mais difíceis da vida. E quanto mais você pratica, mais preparado você fica para enfrentar qualquer obstáculo, sabendo que está cercado pela força divina. Imagine as situações do dia a dia, como quando enfrentamos uma crítica no trabalho ou uma dificuldade em casa. Revestir-se com essa oração é como colocar um filtro de proteção espiritual. Não significa que você não sentirá o impacto, mas que terá resiliência para lidar com ele de maneira mais sábia e calma. É sobre transformar o medo em coragem, a dúvida em certeza, e a fraqueza em força. E não é apenas sobre nós. Ao rezarmos, estamos também criando uma onda de proteção que se estende a todos ao nosso redor. Como um escudo invisível que envolve nossas famílias, amigos e comunidades. Quando nos fortalecemos no Senhor, nos tornamos pilares de força para aqueles que estão ao nosso redor, capazes de espalhar paz e esperança onde quer que estejamos. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas, nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé,
com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância, pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador, prisioneiro. E que eu saiba pregoá-lo publicamente, e com desassombro, como é meu dever. Fortalecer-se no Senhor é como encontrar um abrigo no meio de uma tempestade. Pense nos momentos em que você se sentiu sobrecarregado, como se carregasse o peso do mundo nas costas. É nesses momentos que o convite de Efésios 6 se torna ainda mais poderoso: não carregue esse peso sozinho. Entregue-se ao Senhor e permita que Ele seja a sua força. Isso não é apenas uma metáfora, é uma prática real de confiar e descansar no poder divino. Quando o apóstolo Paulo fala sobre se fortalecer no Senhor, ele nos convida a reconhecer a nossa própria fraqueza e a dependermos da força que vem de Deus. É uma entrega, sim, mas é também um reconhecimento de que não podemos fazer tudo sozinhos. Já pensou em como isso se aplica na vida real? Na próxima vez que você enfrentar um desafio, ao invés de tentar resolver tudo por conta própria, pare e faça uma oração pedindo orientação. Esse simples ato pode mudar a sua perspectiva e trazer uma calma que você não esperava. E não se trata de uma entrega passiva. Fortalecer-se no Senhor é ativo. Significa que buscamos intencionalmente a presença de Deus em nossas vidas, que fazemos um esforço consciente para nos conectar com Ele. É como ligar para um amigo em um momento de necessidade e saber que ele sempre estará lá para ouvir e ajudar. Essa conexão diária, essa prática de buscar a Deus, é o que nos fortalece e nos prepara para qualquer batalha. Portanto, quando a tempestade chegar, lembre-se que você tem um refúgio seguro. E esse refúgio é mais forte do que qualquer tempestade, mais seguro do que qualquer abrigo terreno. É um convite a viver uma vida de confiança, sabendo que, ao se fortalecer no Senhor, você nunca estará sozinho. E assim, passamos a entender a importância da proteção espiritual que nos cerca. A armadura de Deus é mais do que um conjunto de metáforas, é uma realidade espiritual que se manifesta em nossas vidas de maneiras sutis e poderosas. Imagine estar envolto em uma bolha invisível de proteção que bloqueia todas as energias negativas e ataques espirituais que tentam te alcançar. Essa é a função da armadura do cristão. Ela não é vista pelos olhos, mas é sentida no coração e na alma. Cada parte da armadura representa um componente essencial para nossa vida espiritual. O cinto da verdade, por exemplo, nos mantém firmes na honestidade e na integridade, enquanto o escudo da fé nos protege das dúvidas que o inimigo lança em nosso caminho. Pense em como é reconfortante saber que, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar, temos um escudo que nos mantém firmes. E o que dizer do capacete da salvação? Ele protege nossa mente, que é frequentemente o campo de batalha onde ocorrem as lutas mais intensas. Quando nossos pensamentos estão alinhados com a palavra de Deus, somos capazes de resistir a pensamentos negativos e destrutivos. É como usar um capacete em uma guerra, protege-nos dos ataques mais devastadores e nos permite avançar com confiança. Portanto, ao se revestir dessa armadura, você está se preparando para enfrentar o mundo com coragem e determinação. Não é sobre evitar as batalhas, mas sobre estar pronto para elas, sabendo que você está completamente equipado com o que há de mais poderoso na esfera espiritual. E assim, seguimos para entender como essa armadura nos prepara para a luta contra as forças espirituais do mal. A luta que enfrentamos é muito mais profunda do que imaginamos. Efésios 6 nos lembra de que nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Isso nos leva a perceber que muitos dos desafios que enfrentamos têm uma dimensão espiritual que muitas vezes ignoramos. Pense em todas as vezes que você sentiu uma tensão inexplicável, um peso na alma, uma inquietação que não fazia sentido. Essa luta espiritual exige de nós uma preparação contínua.
Não podemos enfrentar um inimigo invisível com armas físicas, precisamos das armas espirituais que Deus nos fornece. Cada oração, cada momento de leitura da Bíblia, cada ato de fé é uma preparação para essas batalhas. É como se estivéssemos constantemente treinando para um campeonato que acontece todos os dias, em diversas arenas da vida. Por isso, revestir-se da armadura de Deus é essencial. Ela nos dá a proteção e a força necessárias para resistir às tentações e aos ataques que surgem em nosso caminho. Não se trata de viver com medo, mas de viver com a consciência de que estamos em um campo de batalha espiritual. Isso muda a forma como vemos o mundo e como reagimos aos desafios. Então, da próxima vez que sentir que está enfrentando uma luta que parece impossível, lembre-se, você não está lutando sozinho. E você não está desamparado. Com a armadura de Deus, você está mais preparado do que imagina. Agora, vamos explorar o poder da palavra de Deus como a espada do Espírito, nossa próxima arma de defesa. A palavra de Deus é a nossa espada, e como toda boa espada, deve ser afiada e pronta para o uso. Imagine-se em uma batalha sem uma arma eficaz, é praticamente impossível vencer. Da mesma forma, sem a palavra de Deus em nossos corações e mentes, ficamos vulneráveis aos ataques do inimigo. Ela é a única ferramenta que temos para cortar as mentiras e as enganações que frequentemente enfrentamos. Meditar nas Escrituras é como afiar essa espada. Cada versículo memorizado, cada passagem estudada é uma lâmina que se torna mais afiada, pronta para ser usada quando necessário. Pense na última vez que você enfrentou uma situação difícil e uma palavra de conforto das Escrituras trouxe paz ao seu coração. É isso que significa usar a palavra como espada, ela não apenas nos protege, mas nos dá a força para avançar. Além disso, a palavra de Deus nos oferece discernimento. Ela nos ajuda a distinguir o que é verdadeiro do que é falso, o que é justo do que é injusto. É como um farol que nos guia em meio à escuridão, iluminando o caminho certo a seguir. E quanto mais nos aprofundamos nela, mais claros se tornam os nossos passos. Portanto, mantenha sua espada afiada. Leia, estude, medite na palavra de Deus. Deixe que ela se torne parte de quem você é, de modo que, quando os desafios vierem, você possa responder com sabedoria e força. E, à medida que seguimos para o próximo tópico, lembremos que a oração é a cola que mantém toda essa armadura unida. A oração é a respiração da alma, uma prática contínua que nos mantém conectados com Deus. Imagine viver sem respirar, impossível, certo? Da mesma forma, viver uma vida espiritual sem oração é inimaginável. A oração é o meio pelo qual nos mantemos vigilantes, alertas e conectados com o propósito divino. Não é apenas algo que fazemos quando estamos em apuros, é uma prática constante, um estado de ser. Pense na oração como uma linha direta para o céu, um telefone que nunca está ocupado. A qualquer momento, em qualquer lugar, você pode se conectar com Deus, pedir orientação, força, ou simplesmente expressar gratidão. Esse hábito de oração constante nos ajuda a permanecer focados no que é importante e nos dá a coragem de continuar, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Quando oramos em todas as ocasiões, como Paulo nos exorta em Efésios 6:18, estamos essencialmente dizendo que queremos estar em sintonia com Deus em todos os aspectos da nossa vida. É como ter um amigo ao seu lado o tempo todo, alguém em quem você confia e pode contar para qualquer coisa. Isso traz um senso de segurança e paz que nada mais pode oferecer. Então, faça da oração um hábito diário. Não precisa ser algo complicado, pode ser uma simples conversa com Deus enquanto você dirige, trabalha ou faz tarefas em casa. O importante é que seja sincero e constante. Agora, à medida que nos preparamos para encerrar, vamos considerar o chamado à coragem e ao testemunho que todos nós temos. Cada um de nós é chamado a ser um embaixador de Cristo no mundo, a viver e testemunhar a nossa fé com coragem. Este chamado é como uma missão especial, uma tarefa que nos foi dada diretamente por Deus. Pense na coragem necessária para se manter firme em sua fé, especialmente quando enfrenta oposição ou críticas.
Não é uma coragem que vem de nós mesmos, mas do Espírito Santo que nos fortalece. Ser um testemunho vivo significa que nossas ações falam mais alto do que nossas palavras. É como ser uma luz em um lugar escuro, as pessoas notam a diferença, mesmo que não saibam exatamente o que é. Quando vivemos nossa fé de maneira autêntica e corajosa, inspiramos outros a fazer o mesmo. E, assim, o Evangelho se espalha, de coração para coração. Mas essa coragem não é fácil de se manter, é por isso que precisamos da oração e da armadura de Deus para nos sustentar. Cada dia é uma nova oportunidade para testemunhar a fé, seja em pequenas ações de bondade ou em momentos de grande decisão. É um convite para ser ousado, para não ter medo de ser diferente, sabendo que estamos sempre acompanhados pelo poder divino. Então, enquanto seguimos nesta jornada de fé, lembre-se de que você nunca está sozinho. Você tem uma armadura poderosa, uma espada afiada e um espírito valente. E agora, com o coração cheio de coragem, vamos juntos agradecer a Deus e encerrar este momento de reflexão e oração. Chegamos ao final deste momento de profunda reflexão, mas a jornada não termina aqui. Cada palavra, cada oração, cada pensamento que tivemos hoje é um passo em direção a uma vida mais fortalecida e conectada com Deus. Enquanto nos despedimos, é hora de agradecer pela proteção divina que nos envolve, pela força que nos é dada diariamente e pela oportunidade de nos revestirmos da armadura do cristão. Vamos sair deste momento com o coração renovado e a mente firme na palavra de Deus. Que esta armadura espiritual seja sempre o nosso guia e nossa proteção, em cada decisão, em cada desafio, em cada momento de dúvida. Que possamos levar essa força para o nosso dia a dia, espalhando luz e esperança por onde passarmos. E não se esqueça, a oração de revestimento é um presente que podemos dar a nós mesmos todos os dias. Um lembrete constante de que, não importa o que aconteça, estamos sempre sob a proteção de Deus. Então, enquanto você se prepara para seguir o seu caminho, leve consigo a paz que só o Senhor pode oferecer. Agora, convidamos você a se juntar a nós novamente em futuros momentos de oração e reflexão. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com aqueles que você ama, e se inscrever no canal para mais conteúdos que fortalecem a alma e o espírito. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.